Estava desempregada já há quase um mês. Um dos erros é não se mostrar, né? Ser discreto. Eu acho que esse é um mal muito comum. A recrutadora me encontrou no LinkedIn, pediu para que eu me candidatasse na vaga via Gup. Eu me candidatei e todo o processo aconteceu de sexta até segunda-feira. De sexta a segunda, caramba, então foi 4 dias? Exatamente. Foi muito rápido. Foi uma transição de carreira, então? Foi uma transição e um plus, né? Um upgrade de cargo também. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego com as técnicas e o método que eu ensino por aqui. Tudo bem, Paola? Ah, bom dia, Rick, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paola. Você conseguiu emprego com as técnicas e o método PRH? Com certeza. Foi o diferencial. Foram quantos dias? 54 dias. 54 dias. Para inspirar a galera, você é de que área? Eu sou de contratos operacionais. Hoje eu migrei de seguradora para a área de distribuidora de combustíveis. Foi uma transição de carreira, então? Foi uma transição e um plus, né? Um upgrade de cargo também. Foi mesmo? Olha Foi. só, você imaginava que poderia acontecer isso? Eu queria, mas achava que eu não era boa o suficiente. Ah, aquela síndrome da impostora, né? Provavelmente. E Ah, e você me conheceu como, Paulo? uma publicação no Facebook, No um Facebook? anúncio. Olha só, olha só. Você estava desempregado ou estava empregada? Estava desempregada já há quase um mês. Um mês desempregada. Foi, você pediu para sair, foi demissão em massa, como é que Foi foi? uma demissão estratégica, Estratégica, entendi, entendi. digamos E assim. você chegou a conhecer outros conteúdos, outros métodos, quando você ficou nesse um mês buscando? Como é que foi Não para segui você? nenhum outro método. Eu tinha uma janela aí também de descansar um pouco também, né? Então, ainda estava dentro do meu prazo, mas a gente sabe que quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente produz e recebe um retorno. Sim, sim, sim. E aí você então viu uma postagem no Facebook, você lembra o que que eu falava que te chamou a atenção? Você falava de conseguir emprego em 51 dias, você comentou um pouco bem muito breve sobre o porquê, o propósito, né? Assim, pelo meu pai, foi isso que você falou. E o jeito que você falou, não é, né, nenhum método mirabolante, é sobre ter estratégias. Eu falei, opa, aí eu já gostei. Falou de estratégia, não tá falando de só receber e entregar um e-book. Perfeito, perfeito, perfeito. Para quem não sabe, né, a gente sempre fala dos 51 dias, homenagem para meu pai. Ele tinha esse projeto, mas acabou falecendo, e ele faleceu com 51 anos de idade. E é por isso que a gente faz um método aqui para tentar ajudar as pessoas a conseguir emprego em 51 dias. Mas o que importa é o emprego, né? Paulo conseguiu em 54 dias, 3 dias ali, depois. Mas o Dentro que da grande janela, né? importa tá dentro da janela. O que importa é o emprego, se for menos de 51 dias, mais 51 dias, né? Tipo, tem gente que eu já gravei que conseguiu com 6 meses. E o que importa mesmo é a gente chegar nos top 1.000, que a gente sempre fala, né? 1.000 depoimentos de pessoas que conseguiram emprego com o nosso método. E aí, Paulo, me conte uma coisa. Você provavelmente participou, então, daquele curso gratuito do Emprego em 51 Dias, né? Aquela semana que a gente faz para Isso. poder, as 3 aulas ao vivo no YouTube. Você lembra lá? Quais eram os erros que você estava cometendo que eu comentei lá no curso gratuito? Um dos erros é não se mostrar, né? Ser discreto. Eu acho que esse é um mal muito comum sobre deixar o teu perfil, o teu currículo de acordo com os ATS, currículo em uma página, o LinkedIn com números, mas sem estar aqueles textos gigantes, provavelmente no resumo, já conter as palavras-chave no próprio cargo, o cargo que você almeja, mesmo anterior e que você não tenha exercido aquele cargo, colocar ali para facilitar a busca do recrutador. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente fala bastante também sobre usar ChatGPT, que tem muita gente que fica usando, seguir outros métodos, outras receitas, mas ainda bem que você foi de cara ali, né? Assim, já conheceu a gente e não ficou ouvindo nenhuma outra besteira que falam aí na internet, né? É porque assim, tem muita. A gente sabe que hoje é uma disputa grande de mercado, né? Todo mundo quer ter o seu pedacinho, mas nem todo mundo é sincero e honesto de fato, né? A gente vê outros colegas passando por situações ruins, principalmente no momento que é sensível, que é o momento do desemprego, em que nem todo mundo tem uma reserva, e fora que mesmo que tenha uma reserva, vai ter que diminuir o padrão de vida. A gente não sabe a realidade de cada pessoa.
Então, ter essa Perfeito. sensibilidade é raro. E você tem. Sim. Sim, 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 sim. E foi isso que fez você dar o passo a mais de entrar no PRH? O que foi que eu fiz ou falei lá no curso gratuito que fez você tomar a decisão de entrar no nosso treinamento? Dois pontos importantíssimos que, para mim, Paola, é o diferencial. Um, você puxa a orelha, você não massageia ego. Isso, para mim, é sensacional. Nem todo mundo está pronto para isso, mas é super importante para o nosso crescimento. E o segundo, que nunca vi ninguém fazendo, é um acompanhamento ali próximo, que é aqui via Zoom, que mesmo para quando eu estava no gratuito, você fez. De tirar as dúvidas, de dar uma orientação, one-to-one, isso é muito difícil de encontrar. Eu, pelo menos, assim, se você não pagar uma mentoria de 10, 15 mil, você não tem. Então, Pois esse, é. para mim, você fez isso no gratuito. Então, isso, vendo como a gente vê hoje esse acesso profissional, é muito diferencial. E, além de ser diferencial, é extremamente humanizado. Que legal, que legal. É muito louco, porque tem muita gente que paga curso, paga profissional para fazer currículo, LinkedIn, e não tem a quantidade de conteúdos que a gente consegue dar ali no Zoom, seja no gratuito, ou seja quando a pessoa entra no PRH, para poder ter esse acompanhamento, né? E tem muita gente que fica, mas eu queria somente individual, não queria que fosse um momento em grupo. Só que eu falo que a dúvida do outro pode ser a sua dúvida também, né? Ali no Zoom você acaba crescendo mais rápido. Isso chegou a acontecer com você, Paula, de a dúvida de algum colega te ajudar também no processo? Eu acho que sempre, né? Não só a minha dúvida, a dúvida do outro, quer ver, a gente conseguir configurar corretamente o currículo, usar o Google Doc que eu nunca tinha usado, poder usar palavras menores. Algumas técnicas que você foi passando de dúvida do outro, se aplicou igual uma luva para mim. Que legal, que legal, que legal. E me conte aí, quando você entrou no PRH, ali, quais foram as primeiras impressões em relação ao curso, ao bônus da comunidade, ao bônus dos plantões de dúvidas no Zoom? Quais foram as primeiras impressões suas? Pontos que eu acho que é muito também, mas eu falo, você é o diferencial, né? É, além da questão de ser uma mentoria extremamente acessível, de forma financeira falando, você pega, as aulas são diluídas, são curtas, você pode, não é aquela carga extensiva por aula, né? Você fala, você muito induz que nós fazemos a parte teórica, que é o conceitual que você tem lá dentro da tua plataforma, e depois fala, aplica. Não deixa só na teoria. E depois, na sequência, você já tenta ter essa devolutiva com a gente, né, durante as mentorias, principalmente as sessões que a gente estava tendo mais intensiva nas primeiras semanas, de falar, se aplicou, funcionou, como que tá? Deixa eu ver, sabe? Tipo o professor corrigindo ali a atividade mesmo. Então, olha, não, melhor aqui, ali não tá Que tão bom. legal. Não, isso aqui não é legal. Não, isso aqui ficou bom. Então, você tanto elogia quanto ajuda a construir uma nova visualização que seja a configuração ideal, né? Perfeito não existe, Perfeito, existe a ideal. perfeito, E a perfeito. expectativa E, também, olha, qual que é a tua vaga ideal, qual que é a tua vaga dos sonhos. Isso também é bacana, porque às vezes a tua vaga dos sonhos ela não está aberta naquele momento. E você precisa de uma janela de oportunidade rápida. Isso é uma perfeito, coisa também que às vezes a gente pleiteia tanto sonho, por isso que também tem tanta gente desempregada. Dá um passo para trás, para dar para frente. Esse realismo, às vezes parece duro, mas é importante, porque uma pessoa que tem um único provedor, ele está desempregado, ele não vai poder esperar um ano até sair a vaga dos sonhos. Ele vai ter exatamente, que dar um downgrade aí, voltar um pouquinho, sei lá, uma janela de salário aí, para poder se empenhar, para poder subir, aumentar. Ele consegue, é exatamente. possível, dependendo da empresa, claro. Mas você dá essa oportunidade de falar, opa, pensa, o que que é melhor para você? Perfeito. Perfeito. E é uma estratégia individual, né? Cada um que sabe suas condições, quanto tempo tem para poder conseguir emprego, se tem esposa, marido que consegue segurar as contas. Então é muito tipo, cada um tem que definir isso. E é muito legal você trazer isso, Paulo, porque eu faço mentoria de marketing, né? Já contei isso para vocês. Pago aí mais de 80 mil reais por ano para estar nessa mentoria. E lá no início o pessoal falava, pô, fala pro pessoal que você vai ajudar a conseguir a vaga dos sonhos. É muito marqueteiro, eu acho isso, não é?
Não é muito do meu estilo, assim. Eu sempre falo, é possível conseguir a vaga dos sonhos, é possível conseguir a vaga ideal, é possível conseguir a vaga de emergência, né? Mas eu acho que eu vendo menos PRHs, menos cursos, porque eu não sou tão marqueteiro assim, sabe? De falar que todo mundo vai conseguir a vaga dos sonhos em menos de 51 dias. E você traz isso que é muito verdade, né? Não vai abrir sempre uma vaga dos sonhos. A fidelização, eu vejo que às vezes as pessoas estão tão preocupadas em lucrar, é, esquece o impacto que isso vai ter no outro. E quando você faz dessa forma, Rick, de trazer seu sentimento, o teu propósito, porque você não vende um curso, você vende um propósito. Isso é muito diferente, isso é muito fora do contexto que a gente vive hoje, fora do mundo do marketing que a gente vive hoje, que você quer números a qualquer custo, você não. Se não entrar 1.000 alunos naquela sessão, tá ótimo. Entrou 5, você vai dar mentoria. Então, isso eu falo que é muito fora da curva. E eu me sinto muito confortável, porque não é um curso que você faz, uma mentoria que você faz temporária, ela não se aplica ali àquele momento. Se você tiver pelo menos um pouco de sagacidade, você vai entender, cara, isso se aplica para quando você estiver trabalhando, isso se aplica se você sair e quiser uma nova oportunidade. Conhecimento está ali, você proporcionou. Perfeito. Perfeito, perfeito. Quem aprende não depende, né? Que a gente sempre fala na Exatamente. comunidade. Muito bom. E para inspirar o pessoal da comunidade, como é que você conseguiu essa vaga? Foi através de aplicação de currículo? Foi em algum ATS? Foi LinkedIn? Foi indicação, network? Como é que foi? A recrutadora me encontrou no LinkedIn, pediu para que eu me candidatasse na vaga via Gup, eu me candidatei e todo o processo aconteceu de sexta até segunda-feira. De sexta a segunda, caramba, então foi 4 dias? Exatamente, foi muito rápido, tanto que eu estava em outra entrevista durante esse contato essa entrevista da, da, da pessoa que me entrevistou, né? Ela falou, você consegue falar comigo na segunda-feira de manhã? Eu falei, nossa, que pressa. Eu falei, tá bom, né? Aí, quando Caramba. foi depois do almoço, ela, o gestor gostou muito do teu currículo, ele quer falar com você ainda hoje. Aí eu fiz aquela jogada, deixa eu ver minha agenda para ver meu horário. Aí eu fiz aquele charmezinho, né? Falei, olha, às 4 não dá, pode ser às 4h30, mentira, eu tava sem fazer nada. Mas eu fiz isso. A entrevista era para durar das 4h30 às 5. Saímos de lá quase 6h30. Nossa, você e o gestor, então. Eu e o gestor, foi uma entrevista de meia hora. No começo eu tentei aplicar todos os métodos, mas acho que ele gostou tanto do perfil, né, da forma que eu fui trazendo, sem entrar no viés pessoal, a gente traz sempre quem sou eu, mas quem sou eu, Paulo profissional. Ele não está perguntando, mas depois entrou no viés profissional, até tocamos dicas. Ele me pediu orientações, porque ele é um gestor novo. A gente foi trocando orientações durante a entrevista, então virou um processo muito leve. Uau, uau, que Até legal. Pô, na ocasião, um futuro par entrou junto na entrevista. foi mesmo? Do nada Foi. assim? Vou chamar aqui o Miguel, que ele, um nome comum, enfim, ele vai poder te explicar também, te falar como que nosso processo é, né? Então foi muito suave, muito tranquilo. Que legal, que legal. Você fez aquele processo que a gente fala de ser um café de corredor, né? Tipo, você fazer o gatilho mental da comunidade. Provavelmente eles já sentiam que você fazia parte da comunidade deles, né? E aí por isso que deu tanto certo aí. 4 dias o processo seletivo, muito rápido. Isso. Muito rápido. E olha que loucura, né, Paulo? Você conseguiu emprego em 54 dias dentro do método. No exato dia 50, a sua vaga ideal estava a 4 dias de você. E se pensar bem, né? Porque demorou até eu começar a trabalhar e o teu retorno positivo demorou um pouquinho, porque a empresa está em reestruturação de nacional para uma empresa de holding. Então demorou esse processo, porque lá eles também estão enrolados com isso. Senão, acho que teria começado na mesma semana. Olha isso, Eu também olha fui muito isso. sincera, muito transparente quanto ao que eu sabia, quanto ao que eu poderia entregar, aos prazos de início. Eu falei, olha, não posso começar agora, só posso começar a partir de tal data, estou em término da graduação, então não quero impactar nas minhas provas. E aí foi super flexível também, né? Dei a faixa salarial, subi um pouquinho, né, o teto, porque era realmente minha idealização financeira e profissional, e eu atingi a faixa do teto. Olha, Então, olha isso. não caberia a mim naquele momento negociar mais nada, porque
Eu já joguei um valor no teto, eles já me deram o valor do teto. Eu falei, mais somando os benefícios e tudo mais, são muitos, bacana. Então complementa muito a renda. Então eu consegui acima do esperado e ainda numa vaga ideal. A vaga dos sonhos depende mais de mim de qualquer empresa, de realmente de aprender mais, de me especializar mais, que não adianta falar, ah, o Rick não ajuda. Eu acho que se a gente também não fizer a nossa parte, não adianta nada. Não adianta ter esse conhecimento se eu não sei executar. Eu preciso saber Perfeito, executar. Ah, eu tenho curso, perfeito. mas você sabe colocar a mão na massa? São pontos aí que não adianta as pessoas falarem, ah, a mentoria não funcionou. Gente, não é receita de bolo. Nem sempre vai se aplicar a todos. Depende de como você é como profissional. Se você é um profissional que deixa de desejar, nenhum método vai funcionar. Você precisa realmente ser bom naquilo que você acredita que você quer fazer. Perfeito, perfeito, perfeito. E por isso que o nome é Dedicados Especialistas e não Compradores Especialistas. Quem compra o curso vai conseguir emprego. Eu nunca vendi isso, ó, é dedicação. Vou passar um método que já funcionou para mais de 200 pessoas. Você é a Dedicado Especialista 218, se não me engano. Pô, é possível que essa parada aqui seja mentirosa. Só que a gente tem que avaliar. Será que a gente não tem muita objeção para a vaga que a gente está colocando? E a gente não está definindo a estratégia errada? Por isso que tem todo um processo de autoconhecimento que tem gente que faz de qualquer jeito dentro do PRH. Ah, eu quero logo para as aulas de LinkedIn, quero ir logo para as aulas de Gup. Pô, mas eu particularmente acredito que o autoconhecimento é um dos pilares mais importantes do PRH. Mas queria ouvir você, o que que você acha sobre isso, Paulo? Eu sou suspeita para falar de autoconhecimento, porque é o meu propósito já tem alguns anos. Pontos importantes, a gente tem que cuidar do autoconhecimento, zelar do nosso eu. É, terapia é muito bacana, livros sobre autoconhecimento e desenvolvimento, realmente das skills mais primárias que a gente precisa. Sem isso não adianta você conhecer a ferramenta mais top que tem no mercado. O autoconhecimento vai saber como você é, está mais ser realista, tentar não ser nem impostor, nem com o ego inflado, tentar achar o meio termo, falar como eu sou, quem eu sou, o que eu posso fazer agora. Não adianta você se aplicar o que eu posso fazer daqui a 10 anos, não funciona. Eu Perfeito, quero alcançar um cargo de liderança, mas eu reconheço que não agora. Não estou perfeito, pronta para isso. Preciso perfeito, ter conhecimento suficiente, parte prática, é igual horas, carga horária, né? Eu preciso tantas horas de teoria, tantas horas de prática para estar formado. Então, a mesma perfeito. coisa para você pleitear algum cargo elevado. Às vezes a gente olha tanto o salário, poxa, mas um gerente ganha mais de 30K, eu também quero. Eu que também quero, óbvio que eu quero. Mas será que eu sou a pessoa ideal? Quando você tem poucas objeções para a vaga, porque é uma questão de mercado, que a gente sabe que a exigência é alta, tudo bem, você vai quebrando ela, fala, isso aqui eu aprendo, isso aqui eu aplico. Mas quando você está lá num ranking de 8 pontos de objeção, um ranking de 10 é muita objeção. Porque senão você tem que dar um passo para trás. É o momento da transição? Não, sim. Aí você tem que responder esses questionários. E só o autoconhecimento que vai te proporcionar isso. Perfeito, perfeito. Ô, Paulo, uma curiosidade. Você falou que a recrutadora te encontrou pelo LinkedIn. Isso. Seu SSI do LinkedIn, como é que era? Era muito alto? Não. Era acho, 30, 30. Ainda era razoável porque eu fazia algumas postagens, não para conseguir emprego, mas que eu vejo que às vezes a gente precisa ser sincero dentro do que a gente divulga, da gente compartilha, eu compartilho aquilo que eu sinto no coração. A gente vê que é importante ser falado, mas não de uma forma negativa, que reclamação não ajuda em nada, mas dividir alguma experiência que eu tinha e trazer isso dentro do viés profissional, para também Perfeito, subir como analista de processos, que ainda é uma coisa que eu ainda, minha vaga dos sonhos, mas ainda estou aprendendo muito para poder chegar lá. Inclusive, a minha área parceira é de processos e melhorias, então consigo também ter essa oportunidade, mas não é só isso. O SSI sim, é só sim. para quem quer vender, não é para você ser achado, são situações diferentes. O pessoal fala que você vai aumentar, realmente, você vai aumentar o número, inclusive de mensagens de propaganda querendo que você compre alguma coisa. É fato. Pois é, pois é. A gente fala SSI do LinkedIn na nossa comunidade, a gente tem a hashtag, né? Tô nem aí pro SSI. Você com SSI de 30 conseguiu ser encontrada.
Se fosse para ouvir os concorrentes, teria que comprar o curso deles, né, para ter um SSI acima de 60, e não precisa disso. O que importa é LinkedIn dos recrutadores, LinkedIn Recruiter, que provavelmente foi a forma que você foi encontrada. E aí, uma curiosidade: você falou então que depois você se cadastrou na Gup, né, que a recrutadora pediu, e aí ela falou que o gestor curtiu o seu currículo, e adiantou o processo. Você sabe dizer se o currículo, ela enviou para ele o currículo de uma página que você tem, ou foi realmente avaliando ali dentro da Gup? Eu acho que foi a avaliação da GUP. Eu não cheguei a mandar nenhum currículo para ela. Não só foi pelo que eu construí dentro da GUP mesmo. E, claro, dentro da entrevista que eu tive com ela, como é que eu apliquei também muito do o RICA, o ERA, o IRA. Fui aplicando todos os métodos ali para ser uma entrevista um pouco mais fluida e também não monopolizar a entrevista. Ter aqueles momentos de pausa, escutar. Se você vê que tem uma lacuna, você preenche, mas tudo com muita assertividade, muita estratégia. Perfeito, perfeito. É legal ouvir de você porque assim, tem gente que fala, Rick, mas o na Gup eu posso botar tudo porque o algoritmo ele vai ler todas as informações e tal. Só que as pessoas não entendem que muitas vezes vai ter um ser humano do outro lado, uma recrutadora, um gestor, que vai ter que avaliar com o olhar humano também o currículo da Gup para poder tomar a decisão se vai chamar ou não para entrevista. Então, provavelmente essa recrutadora com o gestor mostrou o seu perfil da Gup e mostrou as anotações dela da entrevista e o gestor curtiu pra caramba, né? Se fosse um currículo enorme, provavelmente ele não ia conseguir ler todas as informações, né? E o mais importante, é que eu consegui finalizar o meu currículo em uma página naquela semana, graças à comunidade do bem. Teve um dos colegas, a gente sentou várias vezes à noite, acabava a minha aula da faculdade, a gente sentava, ficava um olhando o currículo do outro. Não, mas o Rick falou isso. Não, mas é aquilo. Não, joga no Google Docs que diminui. Não, aumenta o ajuste, aumenta a letra, diminui. Tira essa palavra. E foi dentro da comunidade do bem que a gente teve também, e tem até hoje, muitas sessões entre a gente mesmo, essa parceria de um olhar Que o legal. LinkedIn do outro, tentar. Não, que às vezes um assistiu uma determinada mentoria, o outro não, né? Por conta de oportunidade mesmo de horário. Então a gente sempre foi se complementando. Então é literalmente uma grande família. Que Mas sem legal. briga, gente. Tem a parte da briga. Pô, mas que coisa boa. Então, com o currículo de uma página, você, da ajuda da comunidade, colocou lá na Gup, e aí, quando a recrutadora pediu para você se candidatar, já estava pronto, né? O cadastro da Gup, para facilitar o processo. Muito bom. Ô, Paula, até pegando um pouco desse gancho da comunidade, para a gente poder já ir finalizando aqui, você puder dar um conselho para o pessoal que está na comunidade do bem, que ainda não virou dedicado especialista. O que que você daria de conselho para eles? Um, foque no autoconhecimento. Tenta analisar o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado. Por que que você não está sendo chamado? Dá uma olhada no teu currículo, no teu perfil, nas vagas que você está aplicando. Não se prenda só a mandar currículo também pelo LinkedIn. Olhe outras plataformas. Invista no networking, um network suave, sem ser invasivo, né? Busque pessoas que já atuaram com você ou que atuem, né, em vagas similares. Tenta criar uma proximidade, não uma necessidade. Segundo, aplique os métodos, corretamente. Tenta se autoavaliar se você está aplicando de fato o método ou se você está fazendo algumas adaptações. Nem sempre a adaptação vai funcionar, nem sempre o método também, porque tem um recrutador que não permite. Olha, tenha fé em si próprio. E uma coisa que a Melzinha, né? Tive uma sessão com ela, foi que ela brigou muito comigo para eu parar de me sabotar, acreditar mais em mim, porque a partir do momento que você acreditar em si, você vai conseguir passar isso na entrevista. Se você for muito inseguro, desacreditado de si próprio, o recrutador vai sentir, o gestor vai sentir. Você tem que ter essa Perfeito. segurança na fala, treine bastante. Para quem tem problemas de comunicação, eu não tenho, o Rick sabe. Eu falo muito e consigo falar bem, mas isso aí é construção. Não Perfeito. nasci assim, falando. Nasci falando, acho que ninguém nasceu falando. A gente aprende a falar e a gente aprende a se comunicar da forma correta. Então, trabalhe muito os seus pontos em melhoria, o que você vê que ainda é um gap. Invista em si próprio, pega um tempinho do dia, faça leituras, veja vídeos construtivos, sai de redes,
sociais ofensivas, limpe mais sua mente, se apegue àquilo que você acredita, não falo de religião, falo de fé, e fé é algo individual, e escuta o que o Rick fala, porque funciona. Ele puxou minha orelha e deu certo. É, mais de 200 pessoas aí, né, que gravaram, fora os que não gravaram, né, comigo, que conseguiram emprego e não gravaram. Então, e a gente está sempre atualizando o método, né, que é uma coisa que a gente nunca vai atualizar. Com certeza a sua turma já pegou conteúdo muito mais atualizado do que as primeiras turmas do PRH. A gente está sempre adaptando estratégias de ranquear diversificado, bloco de É um método competências. vivo, né, Rick? Perfeito, é o método vivo que é construído com vocês, dedicados especialistas, falando o que deu certo. E, pô, mais uma que falou, não liguei para o SSI, Sim, porque não adianta LinkedIn, só, né? GUP, mas, Paulo, eu queria muito, muito, muito te agradecer. Ah, antes de finalizar, tinha uma coisa que eu precisava te perguntar. Na nossa comunidade, não só do PRH, tá? Mas também no YouTube, existem muitas mães que estão na luta, na busca por emprego, e ficam às vezes se martirizando porque, pô, tem que cuidar da criança, do bebê, dos filhos e tal. E você é um dedicado especialista que é mãe também. Então, se puder falar um pouquinho mais sobre a maternidade, né? Porque é muito melhor uma mulher falar sobre isso. Pode contar um pouquinho, ou até Hum, dar um conselho para as mães que estão passando por esse momento que você passou? O mais importante, eu sou mãe de dois de um casal, sendo a caçula atípica, ela tem neurodiversidade, sou separada do pai dos meus filhos, então significa que há um peso, sim, a gente sabe que a maternidade, ela não é leve, principalmente quando você não tem mais o pai das crianças como referência. Financeiramente também é difícil. É sacrifícios que a gente já está acostumado a fazer. É a melhor coisa, se seus filhos são maiorzinhos, envolve eles dentro do processo. Eu falo porque se minha filha tivesse acordado agora, ela ia falar: Ah, eu quero ver o Rick. Traz as crianças, explica para elas também, compartilha o método até com as crianças. Porque hoje eles são crianças, amanhã serão adultos e precisariam entrar no mercado de trabalho também. Então já faz o processo e faz por eles. É cansativo? Ah, não lavou a louça hoje, lava depois. Para um pouquinho, às vezes a gente tem que parar mesmo. Mas eu tô financeiramente, tô quebrada. E acontece. É fácil, não é? Se eu falar que eu paguei o curso à vista, é mentira. Eu parcelei em suaves parcelas, ainda estou pagando. Tive que pegar um empréstimo com uma plataforma de vendas para conseguir pagar a primeira parcela. Mas eu consegui e fiz no primeiro dia, porque eu acreditei. E eu tô sentindo, eu já colhei nos frutos. Porque o que eu recebo hoje, eu pagaria à vista o método, de uma vez. Então, você vai conseguir. Não é impossível. Eu sei que é difícil, é um momento mental exaustivo demais, tenso, mas não desista. Se é seu propósito, a gente não é só mãe, somos profissionais, somos humanas também. Então a gente tem que separar a nossa vida em algumas caixinhas. Perfeito, perfeito, perfeito. Pô, e eu não sabia que você tinha pedido um empréstimo para poder, né, tá aqui com a gente. Que bom que você teve esse ato de coragem, porque tem muita gente que fala, eu não vou entrar no PRH porque eu estou desempregado. Mas eu falo, é justamente por isso que você tem que entrar. Dá um jeito de entrar e as parcelas você paga com seu futuro salário. Então, pô, obrigado, obrigado, obrigado pela sua dedicação, Paola. Obrigado mesmo pela sua história. Obrigado por inspirar mais e mais pessoas. E vamos chegar nos 1.000, né? Você Com acredita que a gente vai certeza, chegar eu nos 1.000? acredito. Eu preciso que as pessoas acreditem também, né? Não por você, mas por si próprias. Porque é importante para nós, como profissionais, estarem bem. Não é sobre emprego, não é sobre salário. É sobre se sentir útil e fazer a diferença. Ninguém vai poder mudar o mundo, mas o Wiki já muda, tá? A vida de bastante pessoas. Isso sim é mudar o mundo. Então, acreditem, gente, não é fácil. Tem que ter foco, tem que ser dedicado de fato. Você tem que se aplicar, nem que seja, não precisa ficar também sentar o dia inteiro, até porque seu cérebro pifa. Mas faz algumas sessões. Ah, mas eu estou trabalhando, quero transição. Pega no deslocamento, se você vem de transporte público, pega uma horinha por dia lá, todos os dias, a constância faz a diferença. Eu sei que Perfeito, a gente tem uma carga horária ideal, mas a gente também tem que ter a flexibilidade de entender como que é a nossa realidade. Eu estava desempregada, mas eu estava terminando minha graduação. Então, eu estava me dividindo entre os dois temas que eram super relevantes. Estava no último semestre, projeto para entregar.
provas para fazer. É um semestre só de muito matemática, finalzinho, só financeiro, só números. Eu falei, ah, eu vou pifar. Mas deu certo. Terminei a faculdade, consegui um emprego, tudo assim, numa janela muito curta. Foi um prazo, assim, terminei a minha faculdade na semana seguinte, que eu tinha sido contratada. Então, assim, foi muito rápido. E o Ai, método que foi maravilha. super rápido, porque depende mais. O conteúdo tá ali, ele tá ali disponível, o Rick sempre está disponível pra gente, para tirar dúvidas. E também dispõe de algumas sessões individuais para quem tem essa questão de vergonha, timidez, ou algum problema que ela não quer expor. Também tem, tanto com o Rick quanto com o pessoal da equipe, que também são maravilhosos. Ninguém. As pessoas falam, ah, quero fazer só com o Rick. Não, gente, dá para fazer com outras pessoas da equipe também, porque ele não consegue atender todo mundo, é impossível. É muita gente pedindo atenção, mas o pessoal também está super treinado, está super capacitado para poder acompanhar a gente, orientar. E foi a Mel, que na mentoria individual, que me deu esse empurrão para falar: mostre quem você é de fato. Não se esconda. Que Tira maravilha. esse bloqueio. Que maravilha. Vou falar para ela que eu vou ter um momento com ela hoje. Eu vou contar para ela que você agradeceu ela aqui publicamente, porque vai demorar um pouquinho ainda para a entrevista sair, mas já vou avisar para ela sentir um calorzinho no coração dela também. Que bom, Paula. Obrigado mesmo, de Agradeço. coração, por essa entrevista. Tenho aqui que eu tenho um evento da igreja agora. Que Deus te abençoe muito, 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 muito mesmo. Muito sucesso. E é só o começo, Amém. né? Agora é ter uma carreira rica de histórias, né? Ter histórias e ir crescendo até chegar à faixa preta. E anotem os números, gente, anota os números de fato. Já estou anotando os meus, tá? Aí, ó. Para poder sempre ter isso em vista, né, em mente. E compartilhe também o conhecimento, não guarde para si. Se você puder, às vezes, ajudar alguém, tocar alguém de alguma forma, seja indicando curso, ou até mesmo dando algumas dicas do que a gente aprende, corrente do bem, ajude as pessoas ao seu redor. Se a pessoa estiver desempregada, Perfeito. indique o RH, com certeza. E também não tem só esse, tem aquele para quem já estão empregados também, né, Rick? Para quem está empregado, quer alavancar aí a tua vida, a tua jornada profissional, chegar numa faixa preta, poxa, quem sabe? Então, tem essas opções também. Então, não é. Atende a todos os públicos, basta querer. E não é Que para bom. qualquer. Ah, mas minha área é tal. Não. É um conteúdo que ele se aplica a qualquer área, independente. Eu falo porque eu já fui da saúde, fui de seguradora e agora estou no ramo petrolífero. Então, assim, são ramos completamente diferentes e eu, com esse conhecimento de áreas, falo que se aplica. Aí. É, funciona. Histórias e comunicação. Saber contar as histórias e não ser discreta, como a Melzinha puxou sua orelha que você estava sendo discreta, provavelmente, né? Muito, com certeza. Obrigado, viu, Paulo? A gente vai se vendo na comunidade, Obrigada, viu? Rick. Um beijo. Tchau.